Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta declaração de Jesus, ela parece contraditória, parece um paradoxo. Ninguém gosta de chorar, ninguém gosta de ficar chorando, ninguém gosta de ficar deprimido, ninguém gosta de ficar olhando para dentro de si, do seu coração. A nossa sociedade, ela está orientada para o prazer, ela está orientada para o lazer, está orientada para o entretenimento. Por isso nós vemos pessoas que todos os fins de semana vão beber, né, vão para os seus happy hour, porque nós gostamos de ser felizes. Nós não queremos ficar se lamentando. E uma pessoa que chora não parece uma pessoa que está feliz. Então nós temos uma indústria que alimenta, ou que tenta alimentar essa sociedade orientada para o prazer. A indústria cinematográfica, a indústria do turismo, e mesmo da bebida, dos restaurantes e bares, e de outras coisas que faz com que você se divirta e esteja sempre pensando nas coisas boas da vida para esquecer daquilo que de fato importa. E Jesus vem dizer que aquele que chora é que é feliz. Mas do mesmo jeito que nós lemos o texto anterior, quando o Senhor diz que feliz é o humilde de espírito, ou o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, nós aprendemos que o Senhor está tratando de um homem e de uma mulher diante de Deus. Eu e você diante de Deus não temos nenhum mérito. Eu e você diante de Deus não tem nada que nós possamos nos apegar para obrigar o Senhor a nos conceder algum favor. Tudo que nós temos é pela graça e misericórdia do nosso Deus. Tudo é gracioso. Deus, Ele vê ao nosso encontro. E tudo que Ele nos dá gratuitamente. E agora, para este homem, esta mulher humilde de espírito, ao qual pertence o reino dos céus, o Senhor vem dizer que é feliz aquele que chora, porque ele vai ser consolado. Claro que aqui nós estamos tratando de algo espiritual. Não estamos falando de uma pessoa que está chorando porque perdeu um ente querido, porque está sentindo uma dor, uma pessoa que passou por alguma tristeza, uma decepção da vida e agora está chorando. O Senhor não está falando deste choro. Aqui nós estamos dizendo de uma condição espiritual. É o homem diante de Deus, olhando para a santidade de Deus, contemplando a santidade de Deus. Ele olha para si, vê o seu pecado, a sua condição, e não há outra situação que não a tristeza deste homem que o leva ao arrependimento. O Senhor está falando aqui de alguém que está experimentando uma real e profunda convicção de pecado. Na verdade, não pode haver alegria da salvação. Ninguém pode experimentar a alegria da salvação se ela não for antecedida ou precedida de um profundo arrependimento. E o arrependimento, ele leva ao choro, leva ao lamento. Nós precisamos ser convencidos do pecado antes que possamos experimentar a alegria do perdão. Nenhuma pessoa vai experimentar a alegria do perdão, nenhuma pessoa vai experimentar a alegria da salvação sem que primeiro tenha experimentado a agonia, o lamento por causa do pecado e da sua condição humana. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 51, que conta a história do rei Davi, depois de cometer um pecado terrível, ele então, na sua oração, ele vai orar dizendo assim: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação, porque ele havia perdido essa alegria, ele estava entristecido, só havia no seu coração lamento e choro por conta do seu pecado. Quando nós lemos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ali pelo verso 24, nós encontramos um apóstolo agonizante dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Porque há dentro de mim uma lei que milita contra a lei do Espírito. E
eu sou seduzido, eu sou induzido por causa desse pecado que habita em mim. Por um lado eu quero obedecer ao Senhor, quero viver uma vida santa, uma vida reta, mas por outro tudo que eu faço é pecar. E aí ele começa então a se agonizar. Quando você lê Romanos 7, 24, há uma desesperança deste apóstolo consigo mesmo. É inevitável, meu irmão. Hoje nós estamos vivendo um evangelho diluído, um evangelho líquido, onde nós queremos vir ao culto e ouvir apenas palavras que alegrem o nosso coração. Eu sei que isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos vivendo situações difíceis na nossa casa, na sociedade, no nosso dia a dia. E às vezes nós chegamos na igreja e queremos ouvir uma palavra que nos motive, uma palavra motivadora. Mas há outros momentos em que a Bíblia ela vem nos dizer que antes de você experimentar a alegria, você vai ter que passar pelo choro. Não há como escapar quando nós pregamos o Evangelho real de Jesus. Não há como deixar de dizer para você que sem arrependimento, que sem reconhecimento de pecado, sem que eu olhe para dentro de mim e veja o quão miserável eu sou diante de Deus, estou falando diante de Deus. Quando eu contemplo Deus na sua santidade, quando eu começo a pensar naquilo que Ele espera de mim, o que Ele quer que eu viva, ou como Ele quer que eu viva, eu começo a ver quão mal eu estou. Só me resta chorar por causa dos pecados e pelas coisas malignas que eu pratico. E aí nós começamos a pensar assim, por que eu faço isso que eu faço? E hoje eu queria desafiar você a pensar no seu coração. Pensar na sua situação espiritual. Por que você faz o que faz? Por que você fica irado? Já pensou nisso? Por que você tem esse mau temperamento? Por que você não é capaz de se controlar? Por que você tem maus pensamentos? Por que você tem pensamentos maldosos, invejosos, ciumentos, pensamentos sensuais? Por que nós reagimos como reagimos? Quando alguém nos faz ou fala algo, e nós temos as nossas reações e podemos aprender muito conosco por meio das reações que nós temos. Se você começar a examinar a si mesmo, você vai entender que não há outra opção a não ser ser levado ao arrependimento e chorar diante de Deus para dizer, Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, de fato, eu já estaria consumido. É a graça, a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Mas muitas vezes nós nos orgulhamos da nossa condição espiritual, olhamos para o outro com soberba, olhamos para o outro como se nós fôssemos melhor, porque eu canto de um jeito, porque na hora de louvar eu levanto a mão e ajo de uma determinada maneira, porque eu faço tais coisas e não faço outras coisas. Mas o Senhor vem dizer aqui que a pessoa que chora é verdadeiramente feliz. Parece um paradoxo, mas não é. A pessoa que chora realmente por causa da sua condição pecaminosa é aquela que vai ser levada de fato ao arrependimento. E eu conclamo você em nome de Jesus a pensar, se nunca na sua vida espiritual, se em nenhum momento da sua vida com Deus, você nunca chorou por causa do seu pecado, nunca houve de fato arrependimento na sua vida, nunca houve de fato conversão em você, e a sua situação espiritual é trágica. E somente quem de fato chora e se arrepende dos seus pecados é que vai encontrar o consolo do Senhor. Isso é algo espiritual. Sentir-se consolado por entender que o que Jesus fez, Ele fez por mim.
Sentir-se consolado por entender que aquilo que Cristo fez agora me pertence. Então a vida cristã, seja ela no início, na conversão, ou seja ela durante toda a vida, até você ser levado deste mundo, ou até Jesus voltar, ela sempre vai ser passada entre o choro e a alegria. Porque toda vez que você reconhecer o seu pecado, toda vez que você reconhecer a sua condição, você será levado aos pés do Senhor para chorar pela sua indignidade. E quando nós estamos nos pés do Senhor, chorando, lamentando, vem a alegria do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz que vai haver um dia quando todo esse nosso choro ele vai ser consolado. Está lá em Apocalipse. E a Bíblia diz que nós seremos consolados eternamente. Todo choro será, toda lágrima será enxugada. E todo choro será consolado. E nós desfrutaremos para sempre da bem-aventurança, da eterna bem-aventurança, da eterna felicidade de estar ao lado do Senhor Jesus por todo sempre. Eu termino perguntando a você: você tem chorado por causa dos seus pecados? Tem havido em você verdadeiro arrependimento? Você consegue vir dia após dia cultuar o Senhor e continuar pecando do jeito que você está pecando? O pecado te incomoda? Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: a diferença entre a ovelha e o porco quando está na lama é nenhuma. Se você olhar uma ovelha e um porco na lama, os dois se parecem. Mas o porco está no lugar que é seu por direito. Está no lugar onde ele se sente bem à vontade. Mas a ovelha, mesmo naquele momento em que ela está ali lameada, parecendo um porco, ela está desesperada, doida para se limpar. Se você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, na autoridade da palavra do Senhor Jesus, que eu digo para você nessa noite, a você que está atento à voz do Espírito Santo, se você consegue pecar e fica tudo bem, preocupe-se, você está perdido eternamente. Não importa se você vem na igreja, se você é membro, você está condenado ao inferno. Se você consegue pecar e continua numa boa, é porque o Espírito Santo não está na sua vida. É porque não houve verdadeiro arrependimento. É que nunca houve conversão em você e você é apenas um crente enganado. E o desejo do meu coração, enquanto pastor desta igreja, é que não houvesse nenhum crente enganado aqui nessa igreja. Que todos fossem de fato convertidos. Que todos se arrependessem de fato dos seus pecados e se lançassem aos pés do Salvador. Porque a Bíblia diz que quando nós choramos, nós seremos consolados. Alguma vez você já experimentou gemer por causa da sua situação espiritual diante de Deus? Alguma vez você já experimentou o consolo do Senhor por causa em sua vida, por meio desse perdão gracioso que você recebeu quando estava ali diante de Deus, chorando, arrependido por causa dos seus pecados? A história de um grande avivamento que ocorreu no país de Gales e no Reino Unido, que havia um pregador chamado George Whitefield. Esse pregador, ele tinha um problema de vista. E naquele tempo não tinha luz elétrica, então ele precisava ter um avião, algo para iluminar o seu sermão, e ele sempre levava o seu sermão para ser lido. E
Diz a história que quando George Whitefield, com sua aparência não muito agradável, com seu jeito de pregar que não causava muito impacto, mas quando ele subia ao púlpito, ele pegava de um lado a lanterna, de outro o seu sermão, tinha que ler assim muito próximo, que ele tinha problema de vista. E quando ele começava a pronunciar suas primeiras palavras, a história diz que as pessoas começavam a gritar, a gemer, atormentadas no seu lugar onde elas estavam. E muitas se prostravam com o rosto no pó e começavam a gemer e a chorar, impactadas pelo Espírito Santo por causa dos seus pecados. Sabe por que o Espírito Santo talvez não venha sobre nós com intensidade? Porque às vezes nós estamos desatentos e nem sequer percebemos que estamos vivendo em franco pecado. E isso não nos incomoda mais. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, para mim e para você, eu e você vamos ser felizes se nós chorarmos, se ainda houver temor em nosso coração, se o pecado ainda nos incomodar e atormentar a nossa consciência. Mas quando nós estivermos ali gemendo e chorando diante do Senhor, a Bíblia diz que nós seremos consolados. Deus abençoe a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar.